Antes de desaparecer, o hidroavião patrulheiro da Força Aérea Brasileira enviou uma última transmissão fragmentada enquanto sobrevoava o naufrágio do Alvorada, um cargueiro que afundou nos anos 1950 em circunstâncias estranhas e jamais totalmente explicadas. A gravação, recuperada depois, traz apenas o som do vento, até que, de repente, algo ressoa vindo do mar profundo. Um ruído metálico, cadenciado, como se algo estivesse batendo no casco inexistente de um navio fantasma. O piloto tenta informar que há movimento onde nada deveria se mover, mas sua voz some em meio à estática crescente. Em seguida, o oceano devolve um silêncio tão abrupto que parece errado. E a pergunta permanece: o que o avião realmente viu naquela noite? E por que ninguém jamais conseguiu explicar o que aconteceu nos instantes seguintes? Nos segundos finais, registrados antes do sumiço, o equipamento de bordo capta um padrão estranho, 3 pulsações idênticas vindas da direção do naufrágio, como se algo no fundo estivesse respondendo ao radar do avião. Depois disso, tudo apaga ao mesmo tempo. Motores, painéis, comunicação, até mesmo o sinal de emergência. Nenhuma aeronave deveria simplesmente desligar no ar. Mas o mais perturbador viria dias depois, quando uma nova leitura aparece nos radares costeiros. O mesmo triplo pulso, repetido na exata frequência registrada pelo hidroavião, ecoando a quilômetros de distância do ponto do desaparecimento. Um eco que não deveria existir. Um rastro que não deveria se mover. E é a partir desse detalhe que o caso começa a ficar impossível de ignorar. A costa brasileira sempre foi palco de histórias que se perdem no encontro entre o mar e o desconhecido. Alguns casos ganham destaque, outros desaparecem sob camadas de silêncio institucional, e poucos permanecem como feridas abertas na memória daqueles que ainda se perguntam o que realmente aconteceu. Entre esses casos, um se destaca pela combinação incomum de história esquecida, operação militar e um desaparecimento que jamais encontrou explicação convincente. O sumiço do hidroavião patrulheiro que investigava o naufrágio do cargueiro Alvorada, afundado em 1955 após um colapso tão abrupto que nem mesmo os sobreviventes souberam descrevê-lo de forma coerente. O avião não deveria ter enfrentado perigo algum na missão, apenas mapear a área, checar a integridade da estrutura submersa e registrar possíveis movimentações de correntes marítimas. Uma operação rotineira, fria, quase mecânica. Mas o que aconteceu na madrugada em que a aeronave decolou da base aérea de Santa Catarina desafia qualquer noção de normalidade. À medida que o avião se aproximava do local do naufrágio, o mar parecia estranhamente calmo, como se respirasse menos. As equipes de monitoramento notaram que o sinal do radar projetava sombras irregulares no fundo, algo que poderia ser explicado por formações rochosas ou detritos antigos, mas a repetição geométrica dos padrões já deixava alguns operadores desconfortáveis. Mesmo assim, a missão prosseguiu. Era apenas mais uma patrulha marítima em torno de um pedaço enferrujado da história brasileira. Um navio que carregava rumores de contrabando, sabotagem e desaparecimentos ligados à navegação clandestina da época. O hidroavião sobrevoou o ponto exato do casco e algo mudou de forma brutal na atmosfera. Os registros meteorológicos posteriores indicam que não havia tempestade, não havia ventos anormais, nem qualquer tipo de oscilação que pudesse justificar o comportamento dos instrumentos. Ainda assim, a tripulação reporta anomalias súbitas. Um ruído vindo do mar profundo, um eco metálico no comunicador e uma sensação distinta de que algo se movia sob a superfície. Não uma corrente, mas um deslocamento deliberado, quase organizado. Foi nesse momento que o caso deixou de ser apenas uma missão militar e passou a integrar o catálogo de mistérios oceânicos do país.
O que deveria ser uma simples inspeção se transformou em uma sequência de acontecimentos que ninguém soube explicar, culminando no silêncio abrupto que encerraria a última transmissão da aeronave. E a partir daí, cada detalhe estranho, cada registro fragmentado e cada evidência contraditória faria o caso se tornar um dos desaparecimentos mais intrigantes da história marítima brasileira, alimentando a mesma pergunta que ecoa até hoje. O que, exatamente, o avião encontrou naquela madrugada sobre o Alvorada? A missão foi classificada nos documentos oficiais como uma simples varredura de rotina sobre estrutura submersa de interesse histórico. Nada além disso. Nenhuma menção ao fato de que, semanas antes, pescadores locais relataram luzes movendo-se sob a água perto do ponto onde o Alvorada descansava há décadas. Nenhum registro da anomalia captada por sondas civis que indicaram variações incomuns no campo magnético ao redor do naufrágio. A ordem passada ao hidroavião era clara e reduzida ao essencial: sobrevoar, filmar, medir. Porém, para a tripulação, havia algo não declarado pairando no ar desde o briefing. A aeronave escolhida era um modelo veterano, porém confiável, adaptado ao patrulhamento marítimo de longo alcance. Contava com sensores de batimetria, radares de penetração das camadas superficiais e câmeras de visão térmica, equipamentos modernos instalados sobre uma estrutura clássica. A tripulação, experiente, conhecia cada ruído do avião como se fosse o próprio ritmo do mar. O piloto, capitão Elias Leme, tinha anos de serviço e um histórico impecável. O operador de radar, Tenente Viana, era conhecido pela precisão quase obsessiva, e a técnica responsável pelas comunicações, Sargento Duarte, raramente cometia erros. Era um grupo preparado, sólido e acostumado a lidar com imprevistos. Mas naquela madrugada, antes mesmo da decolagem, algo não parecia certo. O capitão comentou que o ar estava pesado demais, como se o mar estivesse escondendo algo. O técnico de solo garantiu que era apenas a umidade. Ainda assim, o olhar desconfortável trocado entre a tripulação deixou claro que nenhum deles acreditou nisso de verdade. A missão não exigia confronto, investigação criminal ou qualquer tipo de risco direto, mas a inquietação estava ali, silenciosa, como se o oceano estivesse prestes a revelar algo que não queria ser visto. Durante a rota, os primeiros sinais sutis começaram a surgir. O radar apresentou microflutuações, pequenas distorções que o manual atribuía à interferência atmosférica. Porém, o céu estava limpo. A câmera térmica registrou pontos quentes submersos em áreas onde a água deveria estar uniformemente fria. Nada alarmante o suficiente para interromper a operação, mas indícios de que a região do naufrágio abrigava algo além da simples carcaça enferrujada do Alvorada. Esses detalhes seriam anotados mais tarde nos relatórios preliminares, mas nunca explicados. Antes de continuar, se esse tipo de investigação te prende e te faz querer entender o que realmente acontece por trás desses desaparecimentos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada novo caso revela camadas que quase ninguém comenta, e você não vai querer perder o próximo detalhe oculto. Deixa também seu like e comenta o que você acha que realmente estava por trás dessa anomalia. Sua interação ajuda esse mistério a chegar ainda mais longe. Quando finalmente chegaram ao local, a tripulação percebeu que estavam lidando com algo diferente. O mar estava liso demais, como se uma película tivesse sido estendida sobre a superfície. O vento parecia cortado, abafado, e a primeira passagem sobre o ponto exato do casco revelou uma sombra irregular que não correspondia às dimensões registradas nos arquivos históricos do navio. O operador de radar aumentou o contraste da leitura e viu a forma se deslocar alguns metros. Movimento que nenhum objeto submerso estático deveria ser capaz de realizar.
Foi ali, diante daquela anomalia inicial, que a missão deixou de ser corriqueira. A tripulação sabia que havia algo errado, mas seguiu o protocolo. Diminuíram a altitude, iniciaram a varredura térmica e ativaram o sonar aerotransportado. E então, pela primeira vez, a tripulação ouviu o som. Um pulso surdo, metálico, quase industrial, surgindo do fundo onde não deveria existir nenhuma atividade mecânica. O piloto pediu confirmação. O operador confirmou. O pulso se repetiu. Depois, mais forte. E naquele instante, mesmo sem saberem ainda, eles haviam cruzado a fronteira entre uma missão técnica e um enigma que o Brasil jamais conseguiria decifrar completamente. O último contato registrado entre o hidroavião e a base ocorreu às 03h17 daquela madrugada silenciosa. Até esse momento, as transmissões haviam sido curtas, técnicas e precisas, do tipo que não deixava margem para interpretações dramáticas. Mas pouco antes do desaparecimento, a cadência das mensagens começou a mudar. A primeira estranheza surgiu quando o capitão Elias reportou oscilações incomuns no radar que não condizem com o formato do casco. A frase, dita com uma calma forçada, gerou atenção imediata na sala de monitoramento. A base respondeu pedindo detalhes, mas o operador de radar interrompeu a troca, dizendo que o objeto parecia respirar, como se houvesse expansão e retração cíclica na massa captada. Um comportamento impossível para uma estrutura metálica submersa há décadas. A partir daí, o tom da comunicação ficou mais tenso. A sargento Duarte informou que o sinal de rádio começou a apresentar interferência, mas não a interferência comum causada por tempestades ou falhas elétricas. Era algo mais agudo, como uma sequência de ruídos curtos que se repetiam em intervalos idênticos, criando uma espécie de padrão. Os operadores da base tentaram identificar a origem, mas as leituras não apontavam para nada palpável. Não havia embarcações por perto, nada no espaço aéreo que pudesse gerar conflito de frequência. Ainda assim, a interferência aumentava, como se estivesse acompanhando cada movimento da aeronave. Às 03h21, o capitão Elias já demonstrava sinais claros de desconforto. Em uma transmissão captada parcialmente, ele menciona uma sombra subindo lentamente da direção do naufrágio, grande o suficiente para alterar a leitura térmica mesmo sem romper a superfície. A base pediu que repetisse, mas nessa hora a comunicação sofreu a primeira queda abrupta, um silêncio húngaro, denso, e logo em seguida um estalo seco que fez os operadores da sala de controle trocarem olhares inquietos. Quando a voz do operador de radar voltou, estava mais tensa, quase ofegante. Ele dizia que havia detectado uma elevação repentina na assinatura magnética do local, como se algo estivesse interferindo diretamente no campo ao redor da aeronave. A última transmissão clara chegou às 03h23. O capitão Elias, agora com a voz carregada de urgência, pede autorização para afastar o avião da área e iniciar retorno imediato, alegando atividade incomum sob a água. Mas a base jamais conseguiu responder a essa solicitação. No exato momento em que tentaram transmitir a autorização, todas as leituras relacionadas ao hidroavião falharam simultaneamente. Altitude, velocidade, pressão, até mesmo o transponder, equipamento que raramente falha de forma total, ficou mudo. O único fragmento restante captado depois desses segundos críticos foi uma mensagem distorcida, quase irreconhecível, mas com duas palavras legíveis, separadas por estática e ruídos metálicos. Movimento subindo. Após isso, mais nada. Nem a base, nem outros aviões próximos, nem embarcações da região conseguiram estabelecer contato novamente. O hidroavião simplesmente desapareceu do ar, sem explosão registrada, sem sinal de queda, sem eco de impacto. Apenas um apagão repentino e absoluto, uma espécie de desligamento total, que nunca deveria acontecer em pleno voo. Horas depois,
Quando tentaram analisar os registros captados por radares civis e militares próximos, descobriram outro detalhe perturbador. Nos instantes em que o hidroavião desapareceu, vários radares costeiros detectaram uma anomalia vertical que subiu por alguns segundos e depois desapareceu, como se algo grande tivesse emergido rapidamente e voltado a se esconder nas profundezas. Nenhum desses sinais pôde ser explicado. Nenhum deles aparece nos relatórios públicos, mas todos convergem para a mesma sensação inquietante. Nos minutos finais, antes do sumiço, o avião não estava sozinho. Havia algo ali, registrando, interferindo, respondendo, algo que ninguém conseguiu identificar e que talvez fosse o verdadeiro motivo pelo qual aquele contato se tornou o último. O evento central do desaparecimento ocorreu em uma janela de tempo tão curta que, para os analistas, parecia impossível que tantos sistemas falhassem simultaneamente sem deixar rastros técnicos. Mas foi exatamente isso o que aconteceu. Um colapso abrupto, total, como se alguém tivesse apagado a aeronave em pleno ar. Para entender esse momento, os investigadores precisaram reconstruir fragmentos, leituras parciais de radar, espectrogramas incompletos da transmissão e, principalmente, os dados armazenados automaticamente nos servidores costeiros, que captaram anomalias incomuns minutos antes do sumiço. Juntos, esses pedaços revelam um quadro muito mais inquietante do que qualquer falha mecânica poderia explicar. Pouco antes das 03h24, o hidroavião começou a perder estabilidade, mas não da forma comum observada em turbulências ou ventos cruzados. A aeronave foi registrada oscilando de maneira anormal, como se estivesse sendo puxada em direções alternadas por forças invisíveis, mas com um padrão quase rítmico. A caixa de varredura térmica, um dos poucos sistemas que ainda funcionavam antes do apagão, detectou mudanças bruscas de temperatura no mar logo abaixo deles. Não era um aumento natural, mas uma expansão térmica localizada, como se algo estivesse gerando calor de dentro para fora, num intervalo rápido demais para qualquer fenômeno oceânico conhecido. Ao mesmo tempo, o radar apresentou o dado mais perturbador de toda a operação: um objeto ascendente vindo da região do Alvorada. A leitura indicava uma massa extensa, de contorno indefinido, que subia em velocidade constante. O mais estranho é que o sinal não correspondia à matéria sólida, metálica ou orgânica. Parecia, segundo os técnicos, uma interferência com densidade. Algo que não faz sentido, mas que se repetia a cada ciclo do radar. A sombra subia devagar, como se estivesse observando, calculando. E então, repentinamente, acelerou. É nesse instante que a comunicação interna do hidroavião se desintegra. O sistema de voz registrou segundos de estática violenta, seguida por um impacto sonoro que ninguém conseguiu identificar. Não foi colisão, não foi explosão, não foi pane elétrica. Parecia um pulso, um único pulso grave, profundo, que reverberou por toda a fuselagem. O operador de radar tentou responder à base, mas sua voz ficou distorcida, esticada, como se estivesse sendo arrastada por alguma interferência que alterava a frequência da transmissão. A gravação soa como se algo tivesse passado através da aeronave, atravessando-a e não ao redor dela. Logo após esse pulso, os sensores magnéticos entraram em colapso. Os mostradores, antes estáveis, viraram manchas de luz. A bússola girou de forma absurda e o sistema inercial de navegação, projetado exatamente para operar sem influência externa, travou. Todos os instrumentos ficaram mudos ao mesmo tempo, brilhando por um último segundo antes de apagarem definitivamente. Pela lógica aeronáutica, isso não deveria acontecer. Não sem uma explosão, não sem um impacto, não sem que restassem fragmentos, sinais de queda, qualquer coisa. Uma fração de segundo depois, os radares terrestres perderam o contato.
O hidroavião desapareceu do espaço aéreo como se tivesse sido arrancado do céu. Não houve curva descendente, não houve queda registrada, não houve trajetória final. Simplesmente sumiu. Um ponto que existia e no instante seguinte não existia mais. Mas antes do sinal desaparecer por completo, um último detalhe surgiu. Os radares detectaram novamente o mesmo objeto ascendente. Só que dessa vez, ele não estava mais subindo, ele estava recuando, como se estivesse retornando para as profundezas, levando consigo aquilo que havia capturado ou neutralizado o avião. Os relatórios oficiais tentaram enquadrar o evento como falha geral de sistema, talvez uma súbita perda de sustentação. Mas essas justificativas não resistem a nenhum exame técnico. O hidroavião não deixou destroços, não deixou manchas de combustível, não deixou eco de impacto. O que deixou foi um vazio inquietante, uma interrupção abrupta nos registros e uma sequência de leituras impossíveis que apontam para algo que não pertence aos padrões conhecidos de navegação aérea, marítima ou geológica. O momento em que tudo mudou não foi uma colisão ou pane, foi uma presença. Algo que emergiu do lugar exato onde o Alvorada repousava há décadas e que voltou para as profundezas logo após o desaparecimento da aeronave, como se o evento tivesse sido apenas uma etapa de um processo muito maior e ainda inexplicado. O elemento central deste caso, o que transforma o desaparecimento do hidroavião em algo impossível de explicar, é o fenômeno registrado tanto pelos equipamentos da aeronave quanto pelos radares costeiros. Chamar aquilo de sinal é simplificar demais. Não foi apenas um ruído isolado, nem uma leitura errática. Foi uma combinação de pulsos, deslocamentos térmicos e distorções magnéticas que ocorreram simultaneamente, todos convergindo para a mesma região do naufrágio Alvorada. O fenômeno se manifesta pela primeira vez como um pulso grave vindo do fundo, captado pelos sensores da aeronave. Não parecia vento, vibração ou interferência comum. Soava como algo batendo em um material oco, algo profundo, preciso, organizado, como se tivesse intenção. Os investigadores, anos depois, tentariam comparar o som a máquinas antigas, mas nenhuma analogia se sustentou. O pulso tinha um padrão definido, repetindo-se em 3 ciclos, com intervalos iguais. Esse detalhe é um dos que mais intriga especialistas até hoje: a regularidade. O oceano, por mais imprevisível que seja, não cria padrões perfeitos. E se cria, não os repete na mesma frequência logarítmica que os sensores registraram naquela madrugada. O mais desconfortável é que o sinal não foi captado apenas pela aeronave. Uma estação de pesquisa oceanográfica, situada quilômetros ao norte, registrou o mesmo pulso no mesmo instante com a mesma assinatura acústica, como se o fenômeno tivesse se estendido por uma área muito maior do que o raio de operação do hidroavião. Mas o pulso foi apenas a primeira camada. Minutos depois, o mar começou a apresentar mudanças térmicas em pontos específicos ao redor do naufrágio. Os mapas térmicos recuperados mostram elevações de temperatura que se moviam, como se traçassem rotas circulares ao redor do casco. Nenhum animal marinho, nenhum equipamento submerso, nenhuma anomalia geológica conhecida produz deslocamentos térmicos tão bruscos e organizados. A temperatura subia e descia em ciclos, e isso fazia a água vibrar, quase como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Ao mesmo tempo, o campo magnético da região entrou em comportamento errático. Os sensores do avião detectaram variações súbitas, que se intensificaram rapidamente e depois desapareceram por completo, como se algo tivesse drenado o magnetismo da área ou, pior, sintonizado-o. Um dos técnicos que analisou os dados descreveu o fenômeno como um ímã gigantesco sendo aproximado e afastado em intervalos regulares. Essa comparação, embora simplificada, é o mais próximo de um entendimento físico que os relatórios conseguiram alcançar.
E então veio o movimento, não o movimento do mar, nem o movimento do casco submerso, mas algo que foi registrado diretamente pelo sonar da aeronave, uma massa extensa, amorfa, ascendente, que parecia mais uma sombra do que um objeto. A leitura do sonar indicava densidade, mas não havia contorno definido. Flutuava como uma mancha viva, subindo devagar, depois acelerando em direção ao avião. Os analistas ressaltam que nenhum animal conhecido, baleias, cardumes, mantas, nada, gera um eco com aquela assinatura. O mais perturbador é que o fenômeno parecia reagir ao radar da aeronave, alterando seu comportamento conforme o hidroavião mudava de altitude. O padrão se repete: pulso, calor, magnetismo, movimento. 4 elementos que não se relacionam naturalmente no oceano e que ainda assim se manifestaram de forma sincronizada. Essa coordenação é justamente o que escapa a qualquer explicação convencional. Nada na mecânica dos mares opera dessa forma. Nada conhecido sobe e desce com precisão, produz calor localizado, interfere em campos magnéticos e ainda responde aos sinais do sonar. Até hoje, pesquisadores divergem sobre o que aquilo representava. Alguns defendem que era algum tipo de fenômeno geofísico raro, capaz de gerar leituras incomuns. Outros sugerem que poderia ser resultado de alguma estrutura oculta sob o navio, algo enterrado, algo que nunca foi catalogado. Mas nenhuma dessas teorias explica o fato de que o fenômeno desapareceu exatamente no mesmo instante em que o hidroavião sumiu. É como se ambos, aeronave e fenômeno, estivessem conectados, como se um tivesse atraído o outro ou desencadeado um processo comum. O que se sabe é apenas o que foi registrado. Um sinal impossível, um movimento que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida e uma reação do ambiente que parecia, por algum motivo, acompanhar cada ação da aeronave, até o momento em que tudo apagou. Depois disso, o fenômeno se dissolveu no mar e jamais foi registrado novamente com a mesma intensidade. A busca pelo hidroavião começou ainda antes do nascer do sol, quando a base aérea, percebendo a impossibilidade de restabelecer contato, acionou o protocolo de emergência. A princípio, todos acreditavam que se tratava de uma pane total, talvez uma queda forçada no mar. Era o cenário mais lógico. Mas, à medida que as primeiras equipes chegaram ao ponto estimado de desaparecimento, uma estranheza desconfortável se instalou. Não havia nada. Nem destroços, nem manchas de combustível, nem boias de emergência, nada que indicasse um acidente convencional. O mar parecia limpo demais, como se tivesse sido varrido por algo. As embarcações da Marinha foram as primeiras a varrer o perímetro. Sonar, câmeras subaquáticas, drones de superfície, helicópteros sobrevoando em círculos apertados. Nada encontravam. Os operadores repetiam as medições compulsivamente, como se o erro estivesse neles e não no oceano. A sensação de incredulidade crescia a cada hora. Em casos de queda, mesmo as mais violentas, fragmentos emergem. Sinais aleatórios surgem nos radares. Ondulações atípicas se formam. Mas ali, a água estava lisa, opaca e estática, como se o mar tivesse engolido o avião de forma limpa, precisa, silenciosa. A partir do segundo dia, a busca deixou de ser apenas uma operação técnica e passou a carregar um peso psicológico. Os mergulhadores relatavam um silêncio estranho nas profundezas, um abafamento incomum que parecia absorver o som. Alguns disseram sentir vibrações fracas, como se algo ecoasse distante, mas nenhum equipamento registrou essa sensação. Era subjetivo demais para constar nos relatórios, mas forte o suficiente para incomodar quem descia às águas onde o Alvorada repousava. Foi nesse momento que perceberam outro detalhe inquietante. A área onde o hidroavião desapareceu apresentava uma leve distorção magnética, como se o campo estivesse ferido.
Não era forte o suficiente para interferir nos instrumentos, mas era detectável, persistente e parecia estar concentrado exatamente no ponto onde os radares haviam perdido o sinal da aeronave. Como se aquele local tivesse absorvido algo, ou como se algo tivesse passado por ali. Com o avanço das buscas, começaram a aparecer contradições. Os cálculos de deriva não batiam com as leituras oceânicas. Os padrões de corrente não explicavam a ausência de destroços. E, acima de tudo, nenhum dos equipamentos do avião, flutuadores, painéis, componentes plásticos, emergiu. Nada. Isso foi considerado impossível pelos analistas. Uma aeronave desaparece, mas não se dissolve. Os oficiais tentaram estabelecer comunicação com embarcações civis na região. Barcos de pesca, navios cargueiros, qualquer testemunha. Alguns relataram ter visto uma coluna de água incomum horas antes, como se algo tivesse emergido rapidamente, rompido a superfície e desaparecido. Outros disseram ter ouvido um som grave, semelhante a uma vibração metálica, que ecoou na noite anterior. Mas nenhum desses relatos podia ser confirmado por instrumentos. Ao final da primeira semana, a operação de busca já havia se transformado em algo maior. Satélites foram acionados, radares de longo alcance revisados, arquivos de monitoramento marinho exaustivamente analisados. Ainda assim, as leituras de antes do desaparecimento, pulsos, aquecimento localizado, a sombra ascendente, não se repetiram. Parecia que o fenômeno havia acontecido apenas uma vez, exatamente quando o hidroavião se aproximou do Alvorada. O que mais perturbou as equipes foi o silêncio absoluto do mar nos dias seguintes. Não havia atividade de cardumes, não havia rotas de golfinhos, não havia sequer sinais comuns de vida marinha. Era como se algo tivesse afastado tudo dali, como se o oceano estivesse traumatizado. Mesmo após mais de 10 dias contínuos, a busca não apresentou um único vestígio concreto da aeronave ou da tripulação. A única coisa que se intensificava era a sensação compartilhada por todos que participaram da operação. O caso não se comportava como um acidente. Não era uma queda, não era uma falha, não era algo explicável pelos padrões conhecidos. Era como se uma presença invisível tivesse agido ali. Uma presença que se manifestou apenas por um breve instante, quando a aeronave sobrevoou o naufrágio. E então, quando o silêncio chegou ao ponto de incomodar mais do que qualquer ruído, surgiu a primeira evidência física. Uma evidência que não explicava nada e, ao mesmo tempo, tornava tudo ainda mais impossível. A primeira evidência concreta que emergiu após 3 dias de buscas não parecia, à primeira vista, algo extraordinário. Era apenas um fragmento, um pedaço de fuselagem encontrado boiando a cerca de 18 quilômetros da área inicial onde o hidroavião deveria estar. Mas quando os técnicos o examinaram, perceberam que não havia marcas de colisão, atrito ou impacto com a água, como se o material tivesse sido simplesmente desconectado, cortado de maneira tão limpa que nenhum especialista conseguiu determinar que tipo de ferramenta, força ou processo físico teria produzido aquilo. O recorte era perfeitamente linear, sem lascas, sem amassados, sem deformações. Um tipo de precisão incompatível com acidentes aéreos, tempestades ou corrosão. No entanto, a parte mais inquietante não foi o corte, foi a temperatura. O fragmento estava anormalmente frio, mesmo após horas exposto ao sol tropical da costa brasileira. Os pesquisadores registraram a superfície com termômetros térmicos e encontraram leituras até 12 graus abaixo da temperatura ambiente, como se o metal tivesse sido resfriado de dentro para fora. Nenhum equipamento conhecido do hidroavião tinha capacidade para produzir um efeito assim, muito menos de forma isolada. A segunda evidência surgiu no 4º dia, quando um dos mergulhadores da equipe de resgate encontrou algo repousando sobre o casco do navio naufragado, algo que não deveria estar ali. Era uma das boias laterais do hidroavião,
posicionada com cuidado, como se tivesse sido colocada sobre a estrutura enferrujada, sem marcas de impacto, sem arranhões, sem sinais de que houvesse sido arrastada pelas correntes. A boia estava inteira, sem perfurações ou rasgos, mas apresentava sinais de exposição a algum tipo de campo eletromagnético que deixou microfissuras alinhadas em padrões circulares, como anéis concêntricos queimados no interior da borracha. Essa descoberta gerou uma reunião emergencial entre militares e coordenadores civis das buscas, mas rapidamente ficou claro que as autoridades queriam minimizar o caso. Os relatórios oficiais afirmavam que a boia havia atingido o navio após flutuar sozinha ao sabor das correntes. Uma explicação tão frágil que beirava o absurdo. Era impossível que as correntes tivessem posicionado a peça com tamanha precisão, ainda mais considerando a profundidade e as condições marítimas da região. A terceira evidência foi encontrada de maneira acidental. Um pescador de Alagoas entregou às autoridades um dispositivo metálico semelhante a uma caixa de acesso de comunicação, mas com o interior completamente queimado por dentro e intacto por fora. Os peritos determinaram que aquele era o módulo secundário de gravação do hidroavião, uma espécie de redundância utilizada em missões militares brasileiras para registrar informações críticas sem depender do equipamento principal. O mais estranho é que o módulo apresentava marcas de aquecimento extremo interno, como se tivesse sido exposto a uma fonte de energia que o inflamou de dentro para fora sem alterar o exterior, o oposto de tudo que se conhece sobre incêndios em equipamentos eletrônicos. Apesar disso, o relatório oficial descreveu o módulo como irrelevante para a investigação, alegando que havia sofrido danos naturais durante a queda. Mas não houve queda registrada, não houve impacto, não houve explosão. E o módulo estava limpo, intacto, sem arranhões, apenas queimado por dentro. A contradição mais absurda, porém, apareceu no 6º dia de buscas. Os radares civis da costa alagoana registraram o mesmo pulso magnético visto segundos antes do desaparecimento do hidroavião. Só que dessa vez não havia avião algum na área. Apenas um ponto estático, submerso, repetindo o sinal 3 vezes e depois sumindo completamente. Esse registro foi rapidamente classificado e sumiu dos relatórios públicos, deixando apenas uma menção vaga à anomalia eletromagnética comum. Mas nada daquilo era comum, nada fazia sentido. E pior, tudo apontava para a mesma direção. O hidroavião não sofreu um acidente convencional. Ele foi interferido por algo desconhecido desde o primeiro momento. Quando as primeiras evidências começaram a sair das mãos dos mergulhadores e pesquisadores independentes, o governo tentou enquadrar o desaparecimento do hidroavião dentro das explicações tradicionais, aquelas que costumam surgir sempre que um incidente envolve o mar e um veículo militar. No entanto, nenhuma delas permanecia de pé por mais do que alguns minutos diante dos fatos reais. Ainda assim, era necessário apresentá-las, nem que fosse para manter a aparência de normalidade. A primeira teoria divulgada foi a falha mecânica, um problema súbito nos motores, uma pane elétrica generalizada, talvez até uma combustão interna silenciosa. Mas essa hipótese caiu rapidamente por terra quando os registros mostraram que os sistemas do avião haviam desligado simultaneamente, de maneira limpa e abrupta, sem os sinais típicos de falhas progressivas. Além disso, fragmentos encontrados apresentavam cortes e resfriamento anormal, efeitos que nenhum problema mecânico conhecido produz. A segunda teoria era a mais previsível. Condições climáticas adversas. Uma súbita corrente descendente, uma microturbulência, talvez uma célula de tempestade isolada. Porém, a meteorologia daquela madrugada havia sido impecavelmente estável. Céu limpo, mar calmo, visibilidade total. Nenhum piloto experiente aceitaria que um avião militar robusto,
projetado justamente para operações marítimas difíceis, tivesse sido derrubado por um clima inexistente. A terceira teoria sugeria um erro humano. Talvez o piloto tivesse se aproximado demais do naufrágio, talvez a tripulação tivesse executado manobras arriscadas, mas essa justificativa soava ofensiva até para quem não conhecia a equipe. Elias Leme era conhecido por sua frieza técnica, e Duarte era uma das operadoras de radar mais precisas da Força Aérea. Além disso, nada nos registros de voz indicava pânico, improviso ou negligência. Até o último segundo, tudo seguia procedimentos padrão. A teoria mais ousada e ao mesmo tempo mais fraca era a colisão com um objeto submerso. Alguns oficiais chegaram a argumentar que o hidroavião poderia ter batido em um tronco, container à deriva ou até parte da superestrutura do próprio navio Alvorada. Mas essa hipótese foi descartada imediatamente. Os fragmentos encontrados não apresentavam impacto algum. E mais perturbador, o navio naufragado não havia apresentado qualquer alteração em sua posição ou estrutura. Nada havia sido atingido. Por fim, uma teoria burocrática, sempre presente nesses casos, tentou explicar o desaparecimento como um erro de leitura dos radares. Um suposto ruído fantasma, uma interferência típica da costa nordestina. Mas isso foi demolido quando os dados demonstraram que vários radares distintos, civis e militares, registraram a mesma anomalia no exato mesmo instante. E mais, registraram novamente dias depois, no mesmo ponto, mesmo sem aviões por perto. Ruídos fantasma não se repetem com precisão matemática. As teorias clássicas, uma a uma, eram apresentadas como um verniz frágil sobre um caso que já havia deixado de ser comum muito antes da queda. Eram explicações feitas para acalmar o público, não para resolver o mistério, porque nenhuma delas se encaixava, nenhuma delas explicava a precisão dos cortes, o resfriamento anormal, a boia intacta colocada sobre o casco, a mensagem "não desçam", o pulso magnético. Nenhuma teoria convencional conseguia preencher as lacunas. E quanto mais os especialistas tentavam forçar respostas simples, mais evidente se tornava que aquela história exigia outra categoria de explicação. Uma que não cabia em manuais técnicos. Uma que apontava para algo muito além do esperado. Quando todas as explicações convencionais ruíram, restou apenas o terreno onde ninguém queria pisar: as teorias alternativas. Não porque fossem absurdas, mas porque todas elas, de alguma forma, combinavam demais com o que havia sido encontrado, e isso tornava tudo ainda mais inquietante. As lacunas do caso pareciam convidar qualquer proposta fora do comum. Algumas apoiadas em padrões registrados no mar brasileiro, outras tão improváveis que apenas ganhavam força pela incapacidade dos relatórios oficiais de negar ou explicar. A primeira teoria alternativa, que ganhou força entre mergulhadores e operadores de radar veteranos, foi a de fenômenos subaquáticos luminosos, uma ocorrência registrada várias vezes em áreas profundas da costa nordestina. Alguns pesquisadores acreditavam que certas regiões do fundo do mar, especialmente perto de fossas e navios antigos, poderiam emitir campos eletromagnéticos irregulares capazes de interferir em sistemas eletrônicos. Mas havia um problema. Nada desse tipo justificava cortes precisos em metal, boias intactas reposicionadas ou gravações queimadas por dentro. Mesmo assim, a teoria persistia. Não por força própria, mas porque ainda parecia menos assustadora do que as demais. Outra explicação mais ousada girava em torno de bolsões de gás metano liberados do fundo do mar, capazes de alterar a densidade da água e desestabilizar aeronaves voando baixo. Porém, essa hipótese caiu diante de um fato incontestável. O hidroavião não caiu, pelo menos não da maneira convencional. Não houve impacto. Não houve detritos espalhados, não houve espuma de superfície.
Nada que se relacionasse ao comportamento típico de aeronaves afetadas por gases marinhos. Com isso, começaram a surgir as teorias mais desconfortáveis, as que misturavam tecnologia desconhecida, silêncio institucional e coincidências perfeitas. Uma delas sugeria que o hidroavião havia sido atingido por algum tipo de pulso eletromagnético direcionado, algo semelhante a um EMP experimental, mas silencioso, preciso e capaz de desligar apenas sistemas específicos. Porém, nenhum país, muito menos o Brasil, admitiu ter algo sequer próximo disso, e mesmo que tivesse, isso não explicaria a boia posicionada com cuidado sobre o casco do navio naufragado, nem o fragmento cortado como se tivesse sido removido por uma lâmina invisível. A partir daí, surgiu a hipótese que muitos consideravam tabu: interferência inteligente não identificada, vinda debaixo do mar. Não necessariamente extraterrestre, essa palavra nunca era usada, mas sim algo não catalogado, alguma força, estrutura ou tecnologia presente no oceano e ainda desconhecida pela ciência. Os relatos de que o radar captou movimento respiratório na sombra submersa reforçavam essa visão. O pulso magnético repetido 3 vezes, antes e depois do desaparecimento, alimentava a suspeita de que aquilo havia sido intencional, quase como um aviso. E a mensagem "não desçam", captada de um canal morto, parecia empurrar todos nessa direção. Por fim, uma teoria ainda mais perturbadora ganhou força entre analistas independentes. A ideia de que o hidroavião havia sido arrastado para baixo por algo que não deixa vestígios, algo que opera fora dos limites físicos que conhecemos. Não uma criatura, não uma nave, não uma correnteza, algo que funciona como um vazio, uma zona de ausência total, capaz de desmaterializar dispositivos eletrônicos e manipular objetos com uma precisão cirúrgica. É a teoria mais temida, porque até agora é a única que consegue explicar praticamente tudo. E talvez por isso seja também a única que jamais aparecerá em qualquer relatório oficial. No meio de todos os documentos liberados e dos muitos outros retidos, editados ou simplesmente apagados, havia um detalhe tão discreto que quase passou despercebido. Ele não estava nos grandes relatórios técnicos, nem nos comunicados oficiais da Força Aérea. Não aparecia nas atas das reuniões emergenciais, tampouco nos depoimentos gravados dos mergulhadores. Estava escondido em um arquivo aparentemente banal, o registro de navegação automática do hidroavião, extraído da base de dados antes do equipamento desaparecer completamente. O que chamava a atenção não era um erro, mas uma discrepância. Segundo o documento, o hidroavião havia reduzido a velocidade de forma intencional cerca de 40 segundos antes de desaparecer do radar, como se tivesse tentado pairar sobre algo ou como se estivesse reagindo a uma instrução recebida internamente. Só que as gravações de voz da tripulação não registraram nenhum comando verbal solicitando essa manobra. Uma das regras de voo daquela aeronave era clara: qualquer alteração brusca deveria ser verbalizada, mas não houve nada. Nos relatórios públicos, esse trecho foi resumido como ajuste operacional irrelevante. Mas os registros brutos, extraídos por técnicos antes da edição, contavam outra história. A redução de velocidade coincidiu exatamente com o primeiro instante em que o pulso magnético foi captado. E, mais perturbador, o hidroavião não apenas desacelerou, ele sofreu uma alteração súbita de inclinação, como se tivesse sido puxado lateralmente por algo que não deixou marcas aerodinâmicas. Esse deslocamento não durou mais que 2 segundos, mas foi suficiente para ativar um alerta interno de manobra forçada. Um alerta que também desapareceu dos relatórios liberados ao público. Outro detalhe crucial ignorado, ou propositalmente silenciado, estava nos áudios. Quase ninguém percebeu que, segundos antes da interferência final, há um ruído de fundo que não parece estática.
Técnicos independentes ampliaram a frequência e descobriram que havia um padrão repetitivo, algo que lembrava uma estrutura rítmica, como uma sequência curta de 3 batimentos graves, não registrada pelos microfones internos. O ruído não veio de dentro do avião, ele veio do mar. O relatório oficial descreveu esse trecho como artefato sonoro sem relevância. Mas o padrão era idêntico ao pulso magnético registrado dias mais tarde, quando não havia aeronave alguma no local. Não era um artefato, era a mesma assinatura. E havia ainda um terceiro detalhe, o mais inquietante e o mais negligenciado. Um dos satélites de monitoramento climático da costa brasileira capturou, exatamente no instante do desaparecimento, uma anomalia térmica circular na superfície do mar, com apenas 30 metros de diâmetro e temperatura abaixo do normal, como se a água tivesse sido resfriada de dentro. Não havia explicação meteorológica, geológica ou oceânica para um resfriamento tão abrupto, tão localizado e tão sincronizado com um evento aéreo. Nos relatórios, essa imagem foi classificada como interferência visual comum, mas a anomalia não era comum. Ela era idêntica ao padrão encontrado no fragmento de fuselagem, frio extremo, concentrado, impossível de ocorrer de forma natural. Esse conjunto de pequenos detalhes, ignorados de propósito, omitidos ou suavizados, formava uma peça-chave do quebra-cabeça. Uma que, quando reunida, revelava algo que nenhuma teoria convencional podia suportar. O hidroavião não apenas encontrou algo no mar brasileiro, ele foi detectado por esse algo e, segundos antes de desaparecer, começou a reagir. A pergunta que ninguém no comando militar quis registrar é simples e devastadora. Reagiu a quê? O caso da Ilha do Marajó deveria ter sido encerrado com a descoberta dos destroços, das marcas na mata e dos registros capturados pelo rádio. Mas quando todas as peças foram reunidas, algo ficou evidente. Nenhuma das explicações fechava completamente o quebra-cabeça. O Brasil, acostumado a histórias de desaparecimentos e investigações incompletas, agora estava diante de um enigma que desafiava especialistas, militares e até moradores locais, todos igualmente perplexos diante de um conjunto de eventos que simplesmente não se encaixavam no mundo real. Porque, apesar dos relatórios oficiais, ninguém conseguiu explicar por que a aeronave desviou 147 quilômetros sem que nenhum dos pilotos tentasse contato com qualquer torre. Por que os sistemas de segurança desligaram de forma seletiva, deixando rastros de energia apenas em módulos que oficialmente não poderiam permanecer ativos? Como uma aeronave de grande porte pôde cair sem deixar uma única trilha consistente de combustível espalhado na vegetação? Porque os últimos segundos de transmissão parecem indicar que a tripulação enxergava algo fora da aeronave, repetindo frases desconexas como "tem algo acompanhando do lado esquerdo", frase registrada, porém até hoje jamais utilizada em nenhum laudo oficial. E o mais desconcertante, mesmo após semanas de buscas, os indígenas da região continuam a relatar luzes que atravessam o céu em silêncio, sempre na mesma direção do desaparecimento, sempre no mesmo horário, como se repetissem um padrão que ninguém entendeu. Relatórios internos da Força Aérea Brasileira mencionam esses relatos como eventos paralelos sem relação confirmada. Mas a linguagem burocrática não foi suficiente para sufocar a sensação de que algo muito maior estava acontecendo naquela região isolada do Pará. O impacto foi imediato. Especialistas em aviação declararam que um acidente jamais deixou tantas questões abertas e que, para cada hipótese sustentada tecnicamente, surgiam contradados impossíveis de ignorar. Comunidades ribeirinhas passaram a evitar a área após o anoitecer. Caçadores locais, acostumados à floresta desde a infância, juram ter encontrado rastros circulares no solo, como se algo enorme tivesse pousado ali.
Marcas que desapareceram dias depois, como se a própria floresta tivesse engolido o que quer que tenha acontecido. No fim, restou uma certeza incômoda. Mesmo com toda a tecnologia disponível, mesmo com equipes especializadas, drones térmicos, mapas digitais, sensores e semanas de vigília, a verdade continua oculta por uma sucessão de coincidências que parecem precisas demais para serem apenas coincidências. E é por isso que o mistério permanece vivo até hoje. Não porque faltaram informações, mas porque as informações que surgiram desafiam qualquer explicação lógica. O caso não terminou com respostas. Terminou com uma pergunta que ecoa até agora entre investigadores, moradores e curiosos. O que realmente aconteceu naquela noite sobre a Ilha do Marajó? Quando revisitamos tudo o que você ouviu desde o início, o desvio impossível, o silêncio repentino, o pedido de socorro que nunca chegou inteiro e aquela frase registrada pelo operador da base, tem algo acompanhando do lado esquerdo. Percebemos que nada se encaixa em um panorama comum de acidente aéreo. No Brasil, o caso começou como mais um desaparecimento em uma área remota, mas rapidamente se transformou em algo que escapa ao controle de qualquer autoridade envolvida. E agora, ao final dessa investigação, somos obrigados a voltar ao primeiro e mais inquietante elemento, o radar. Foi ele que, antes de tudo, captou a anomalia. Foi ele que registrou o movimento impossível de uma aeronave mudando de direção sem razão aparente. Foi ele que apresentou os pontos luminosos que não deveriam estar ali, acompanhando o voo como sombras silenciosas sobre o céu do Marajó. Esses registros, que deveriam ter encerrado o caso, apenas abriram novas perguntas. E quando pensamos nas marcas circulares encontradas na mata, nas luzes que os ribeirinhos ainda veem cruzando o céu, nos ruídos metálicos que surgem na mata densa após o anoitecer, tudo aponta para algo que não se encerrou junto com a queda do avião. A sensação é clara. Este mistério não pertence apenas ao passado. Ele continua ativo, pulsando naquela região isolada, como se o evento da noite do desaparecimento tivesse sido apenas o primeiro capítulo de algo maior. E a floresta, silenciosa e impenetrável, parece guardar mais segredos do que qualquer relatório militar jamais admitirá. E então chegamos a uma conclusão desconfortável. Talvez a aeronave não tenha apenas caído. Talvez ela tenha sido interrompida. Talvez não tenha sido um acidente, mas uma interferência. E se isso for verdade, estamos olhando não para um caso encerrado, mas para o rastro de um fenômeno que continua acontecendo, invisível para a maioria, mas perfeitamente perceptível para quem vive ali. E para quem ousa revisitar todo esse quebra-cabeça. A história não fecha porque não existe fechamento quando algo continua em movimento. O que houve sobre a Ilha do Marajó naquela noite foi apenas a superfície, um fragmento de algo que até agora não conseguimos compreender. E talvez nunca venhamos a compreender. E agora que chegamos ao fim, algo estranho permanece. Não importa quantas vezes revisemos o percurso, os áudios, os relatos dos moradores ou as imagens térmicas capturadas naquela madrugada, há sempre um elemento que escapa, como se a verdade estivesse sendo cuidadosamente escondida por camadas de coincidências, silêncio oficial e detalhes apagados com o tempo. Mas existe uma última informação, pouco mencionada, quase nunca comentada, que talvez seja a chave para entender por que este caso nunca pôde ser encerrado. Poucos dias após o desaparecimento, equipes de busca relataram que, durante a madrugada, todos os aparelhos de navegação começaram a dar interferência ao mesmo tempo, mesmo afastados da área principal do acidente. Bússolas girando sozinhas, drones perdendo sinal, rádios emitindo chiados incomuns. A Força Aérea registrou isso como anomalias naturais da região amazônica. Mas quem estava lá disse outra coisa. Era como se tivesse algo enorme, invisível sobre nós. Esse fenômeno se repetiu outras 2 vezes nas semanas seguintes. E depois disso, silêncio completo.
nenhuma explicação, nenhum complemento nos relatórios, nenhuma atualização. Apenas um detalhe deixado de lado, ou cuidadosamente deixado de fora. E é aqui que fica o ponto que ninguém consegue ignorar. Os moradores ainda veem luzes, ainda ouvem sons metálicos cortando a mata. Ainda afirmam que, em determinadas noites, o céu parece repetir exatamente o mesmo comportamento da noite do desaparecimento. Então a pergunta final não é mais o que aconteceu com a aeronave. A pergunta real é: o fenômeno que acompanhou o voo naquela noite realmente desapareceu ou apenas está esperando acontecer de novo? E se estiver, vai acontecer exatamente onde tudo começou, na mesma região, no mesmo corredor aéreo, sob o mesmo céu silencioso que naquela noite testemunhou algo que o Brasil nunca conseguiu explicar. Se depois de tudo isso você sente que algo nessa história ainda está vivo, que esse desaparecimento não terminou, então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. A cada vídeo, a gente vai mais fundo nessas zonas de silêncio e nessas anomalias que ninguém consegue explicar. Deixe seu like para fortalecer o trabalho e comente o que você acha que realmente aconteceu com essa aeronave. Sua opinião pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. A história que você ouviu termina aqui. O mistério, não.